O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Oitava aula de economia moderna. Já vimos que na economia aberta e livre, um dos meios de se falsear as leis econômicas e de se ofender os interesses não só individuais como coletivos, consiste na formação de entidades com o princípio fim de perturbar a esses direitos, como sejam os trustes, monopólios, cartéis, etc. Contudo, numa sociedade liberal, por melhor organizada que ela seja, terá de tolerar, em certas circunstâncias, determinados monopólios, pois é completamente ilógico e inconveniente permitir que múltiplas sociedades de estradas de ferro, ou de telefone, ou de distribuição de água, de gás, de luz, etc., concorresse numa mesma região. Pois traria como consequência desperdício de energia e atividade econômica, sem propriamente vir em proveito da coletividade. Então, pode-se estabelecer determinados princípios, ou seja, que o liberalismo econômico, embora seja o mais normal e o mais conveniente ao bem da sociedade, ele, entretanto, tem de ceder em determinados pontos e em determinadas circunstâncias, quando os interesses individuais dos produtores possam atuar de modo a prejudicar os interesses coletivos, aos quais eles devem estar subordinados. Como o monopólio dessa espécie tem normalmente que ser instaurado para a conveniência da própria economia, a solução buscada para evitar que se atribua a concessão de privilégios a determinados grupos foi a de entregar esses serviços predominantemente ao Estado, não só, como alguns dizem, por serem eles
de deficitários, mas em alguns casos são superavitários, mas sim porque se julgou que deste modo se evitava a concessão de privilégios. A exploração por parte do Estado destas funções e destas prestações de serviço, que têm que ser normalmente monopolizadoras, não trouxe os benefícios desejados, porque, dada a própria constituição e funcionamento do Estado, inevitavelmente burocrático, essas empresas tornam-se deficitárias e, consequentemente, têm de lançar mão de aumento de suas taxas de serviço, o que vem em prejuízo da população, como é o caso que verificamos no Brasil, onde as taxas de serviços públicos foram as que tiveram a maior alta registrada em toda e qualquer taxa, ou em todo e qualquer serviço, ou em todo e qualquer setor da economia. Sem dúvida que dentro de um regime liberal, ninguém pode exigir que um particular ou um grupo de particulares mantenham uma empresa se essa empresa não lhe oferece um mínimo de riscos e também grandes possibilidades de benefícios. Eles têm responsabilidades ante o capital, ante os comanditários ou acionários, ante as suas famílias, e não poderão empreender a sua atividade apenas para atender uma necessidade pública, com riscos e prejuízos para o seu patrimônio. Mas, como há, em determinadas circunstâncias, atividades que são vitais para a coletividade e não oferecem nenhuma garantia de rentabilidade, como acontece em algumas regiões, quanto à energia elétrica, quanto à adução de águas, à higiene, meios de comunicação, em que torna-se difícil e impossível até a organização de empresas de capitais para explorarem esse serviço, costuma-se, como solução, dar ao Estado a responsabilidade dessas explorações. O Estado, então, supre a deficiência que não pode ser coberta pela iniciativa privada. Há, contudo, casos na história de capitalistas que empreenderam a realização de determinadas empresas que não apresentavam rentabilidade suficiente, apenas com o intuito
de atender às necessidades locais, como aconteceu entre nós com esta figura excelsa do Barão e Visconde de Mauá, e que por isso mesmo teria de merecer todas as afrontas, todas as infâmias e todos os insultos que a nossa história registra numa das suas mais negras páginas. Se nós observarmos a economia através dos tempos, notamos que tudo que ela começa a produzir, de início, parece supérfluo ou apenas útil. Depois, pelo prosseguimento do hábito, torna-se necessário. E, finalmente, a socialização do seu uso imprime-lhe, afinal, um caráter vital. Isto é o que leva a notar uma importante realidade econômica, que é a da produção do luxo. Por quê? Se bem observarmos, todas as novidades, quando surgem, ou pelo menos a quase totalidade, começa por pertencer ao domínio do luxo e do supérfluo. Depois, ao do hábito, da habitualidade. E, finalmente, termina por se tornar necessário. Dentro da evolução progressiva da economia, se observa que os confortos do luxo terminam por se tornarem universais. E todos os confortos de que gozam as diversas classes sociais são quase sempre nascidos do luxo. Surgem essas novidades graças à atividade individual e liberal e estimuladas pelas leis da própria economia. Estas obras de arte, estas obras que marcam o belo, estas obras que apenas pretendem nos dar uma satisfação que superflui às nossas necessidades, acabam por passar, primeiro, de uma fase em que apenas são usadas por aqueles que se encontram em situação de maior poder aquisitivo na sociedade. Mas, a pouco e pouco, o aumento da produção e o barateamento dos seus custos faz com que esses bens vão abrangendo cada vez mais um maior número de consumidores da classe média, até que, finalmente,
com a produção em massa e o abrandamento constante dos custos, terminam por tornarem-se universais. Assim aconteceu, para citarmos exemplos mais atuais, com o automóvel, com o rádio, com a televisão. Ora, nunca devemos, por isso, nos preocuparmos pelo fato de surgir um objeto de luxo. O objeto de luxo de hoje será o objeto popular de amanhã. Porque é mistério para que ele se torne acessível a todos, que ele comece a interessar de poucos para muitos e de muitos para todos, de maneira a provocar o desenvolvimento da própria economia. Desse modo, o luxo tem e revela um papel importante do ângulo positivo no desenvolvimento econômico da sociedade. Se de início elas destinam-se apenas a pequenos grupos e são produzidas apenas por artesãos, a pouco e pouco, elas vão se tornando do maior número e entram na fase industrial progressiva e permitem o desenvolvimento de novas atividades e de maior conforto para o ser humano. E notem bem os senhores, esse progresso econômico só pode realizar-se através de uma economia liberal. Porque numa economia dirigida, num regime econômico dirigido, esse processo já não se daria. É verdade que na produção do luxo, muitas vezes, há a criação de verdadeiras inutilidades que apenas exploram a fantasia humana e até a sua própria morbidez. Muitas são verdadeiras inutilidades econômicas que absorvem uma grande mão de obra sem que tragam nenhuma reprodutibilidade. Mas não esqueçamos que nessa mesma sociedade em que tais fatos sucedem, também há a produção de material de guerra, que é de uma completa inutilidade no ponto de vista econômico e que também absorve uma grande quantidade de mão de obra, maior ainda do que aquela que se pode gastar ou empregar nestas obras de luxo, na construção de monumentos, na construção de palácios, e alguns citam também de catedrais. Se fizer-se um cálculo bem feito de quantas horas de trabalho são necessárias para a construção de uma catedral,
e as comparar com as horas necessárias para a construção de um encoraçado moderno, veríamos que este último exigiria muitíssimo mais. Lembremos-nos bem do aspecto positivo do luxo, que é o supérfluo. Lembremos-nos daquele filósofo estoico grego e, querendo ter a vida mais simples possível, um dia, dirigindo-se à fonte, onde buscava água e levava sua caneca, ao ver uma criança juntar as mãos e com ela formar uma concha para beber água, atirou para longe a sua caneca e disse: "Não preciso mais de ti. Tu és supérfluo para mim. Basta as minhas mãos." Porque era da sua atitude filosófica bastar-se a si mesmo, diminuindo tanto quanto possível o número das coisas supérfluas. Mas lembremos também daquela mãe que, tendo que levar água fresca para o seu filho que se achava distante, e se dispusesse apenas da concha das suas mãos, não teria conseguido levar a linfa que aliviaria a sede de seu filho, mas tomando de uma caneca. Daquilo que era supérfluo para o estoico, ela consegue, então, trazer aos lábios ressequidos do filho a água fresca da fonte. E assim, pôde o homem, criando essas superfluidades, aumentar o seu bem-estar. E estas superfluidades tornaram-se, por sua vez, componentes necessárias da própria vida humana. E deste modo, o que nos pareceria supérfluo e luxuoso, muitas vezes e quase sempre, vai se tornar a necessidade de amanhã. Por outro lado, a criação dessas superfluidades permite a aplicação do trabalho e o aproveitamento da mão de obra humana, que, se não fosse dirigida para as atividades econômicas, perder-se-ia na ociosidade sem conteúdo, na ociosidade vazia, e tenderia, inevitavelmente, para a proliferação do vício e do crime. É preferível, portanto, que haja um dinamismo na sociedade, animado que seja pelo espírito do lucro, pelo espírito da cobiça, pelo espírito até da inveja, do que a preguiça e o menor esforço. Porque uma sociedade preguiçosa é uma sociedade que inevitavelmente desce
para a decadência. Há algum tempo, em nosso mundo, falou-se constantemente em superprodução e em subconsumo. Destruíram-se colheitas. Entre nós vimos destruir café, trigo na Argentina, lã na Austrália, etc. Tudo isso foi afirmado como uma superprodução, como algo que ultrapassava as necessidades normais de consumo dos povos e que, portanto, havia mistério destruir. E, ao mesmo tempo, verificava-se que uma grande quantidade da população humana vivia na mais negra miséria, privada completamente de coisas necessárias, destas mesmas que eram destruídas. E este paradoxo surgia ante o mundo e podia revelar aos economistas mais inteligentes que tudo isso nada mais era do que a consequência de um erro de economia e de finanças. É que o financiamento da economia não estava racionalmente organizado. Havia uma perfeita e cabal demonstração de falta de bom senso na nossa civilização. E podemos dizer que isto acontecia porque havia se ofendido, sob todos os aspectos, as leis econômicas. Porque as leis econômicas são frustráveis, porque elas pertencem ao campo da ética, que é o campo da frustrabilidade, em que a vontade humana pode frustrar aquilo que devera fazer. Não era tudo isso uma decorrência per se da própria economia, mas da má orientação na direção dos negócios econômicos. Porque era um absurdo que se obrigasse a grandes partes da população humana a subconsumir e, ao mesmo tempo, ser espectadora da destruição organizada dos bens de que carecia por razões de ordem financeira e de falsa economia. A superprodução de então era indefensável se olhada do plano coletivo, embora ela tivesse defesa se olhada do plano individual. Não queremos com isso dizer que não possa dar-se uma superprodução, que, num determinado setor, a produção seja tão volumosa que não encontre saída normal
para os meios consumidores. Essa superprodução pode provocar prejuízos e ruínas individuais, mas não traz nenhum benefício para a prosperidade coletiva. Também podemos dizer que tais superproduções são devidas a fenômenos fortuitos. E a economia, por melhor dirigida que seja, é incapaz de prever. Mas, se nós considerarmos a economia obediente às suas próprias leis e jamais a violentarmos, de uma coisa estaremos certos, de que os homens não tendem a superproduzir, porque, como já vimos, os produtores têm um sexto sentido e sabem perfeitamente quais as necessidades de seus consumidores. E mesmo que haja superprodução, haverá possibilidade dos consumidores aumentar também o próprio consumo. Desde que a economia seja regida de modo em que as leis do valor de equilíbrio, das quais já falamos, além de reconhecidas, sejam aplicadas e respeitadas. Os graves defeitos que nós encontramos na economia moderna surgem per accidens, surgem pela incapacidade daqueles que a dirigem, que não respeitando as leis de equilíbrio, por não conhecê-las, por não terem estudado, ofendem e põem em risco interesses importantes da humanidade e criam um estado de angústia e de insegurança universal que é geradora desta expectativa de catástrofe, que é a que domina, sem dúvida alguma, as mentes daqueles que sentem alguma responsabilidade ante os acontecimentos e que não tendem a virar o seu rosto da realidade em que vivem. Meditem os senhores sobre nossas palavras e, se quiserem, podem fazer perguntas, porque aqui encerraremos esta 8ª aula.